Bom, como eu disse, eu tô lendo O Idiota de Dostoiévski e eu mesclei ele com outras leituras, o livro Desassossego de Fernando Pessoa e Preparação para a Morte de Santo Afonso. E no livro O Idiota de Dostoiévski tem um personagem que eu acho ele muito interessante, que ele chama Hippolyte, não sei se está certa a pronúncia. Ele tem 18 anos de idade e no livro ele é um personagem que eu diria que ele está sempre lembrando da morte, as pessoas da morte, porque ele tem um semblante de quem está morrendo e ele está constantemente falando da própria morte. Tinha aquela postura de quem está morrendo e por não ter muito mais tempo na vida, não se importa e não quer viver mais, desiste de viver. E aqui ele, de alguma forma, ele admite o contrário. Olha o que ele fala. Compreendi a minha situação claramente, mas a verdade é que quanto mais claramente a compreendia, mais desejo tinha de que a minha vida se prolongasse. Agarrei-me à vida, queria viver apesar de tudo. Por que haveria de querer começar a viver deveras, sabendo que estava no fim? Isso é interessante porque revela um comportamento que eu diria que ele é muito humano. E Fernando Pessoa descreve isso muito bem no livro Desassossego, que ele fala assim: o que amamos e perdemos, e depois de perder, vimos, amando por tê-lo perdido, que eu não havíamos amado. Então é aquele começar a valorizar depois que se perde. Isso é interessante porque, mesclando aqui um pouco com Santo Afonso na preparação para a morte, esse despreparo vem muito da falta de pensar na morte, tanto pessoal como da dos outros em nossa volta. Então eu diria que se Hippolyte, de alguma forma, tivesse pensado mais vezes que ele poderia morrer e que não sabe se ele ia morrer daqui a 70 anos, ou se ele ia morrer amanhã, ou se ele ia morrer com os 18 anos de idade que ele tanto fala, se ele tivesse pensado nisso, talvez ele tivesse começado a viver antes, sabe? Ele tivesse mudado antes, ele tivesse admitido que gostava da vida, que amava a vida e que queria ter mais tempo, enquanto ele ainda tinha tempo, sabe? Porque agora ele sabe que a vida dele tá acabando, que tá se esvaindo, e que em pouco tempo ele vai vir a morrer. Ele começa a sentir como se agora fosse tarde demais, o que às vezes de fato é, né? Santo Afonso, ele fala como as pessoas elas não pensam na morte e quando elas chegam diante da morte, elas começam a querer prolongar a vida. E a verdade é que não tem como se aumentar um segundo sequer quando se está diante da morte, quando se está morrendo, quando se morre. Não tem como mais ter mais vida. Santo Afonso, ele divide a morte entre a morte dos pecadores e a morte dos justos. E na morte dos pecadores, a maioria deles jamais pensou na morte pessoal. Então, na hora que eles se veem diante da morte e se veem diante da falta de tempo, porque agora não há mais tempo, eles então querem mudar absurdamente os hábitos que eles tinham antes no exato último segundo da morte. Se a pessoa tinha o hábito de pecar e de amar o pecado, ela acredita que no último segundo da vida dela, ela vai conseguir mudar esse hábito completamente, deixar de amar o pecado e começar a odiá-lo no último segundo, em meio aos tormentos da morte. E Santo Afonso mostra pra gente que isso é dificílimo. Então, ele mostra a importância da gente pensar na morte antes do momento chegar, da gente mudar de vida antes, da gente ser aquilo que a gente quer ser antes da morte chegar. E a gente só consegue fazer isso se a gente pensar que ela tá próxima. Se a gente pensar que, eu tenho o agora, mas quem sabe de noite eu não tenho mais. A verdade é essa, que as pessoas, elas estão vivendo como se elas não fossem morrer, ou como se elas fossem morrer só quando elas tiverem 80 anos de idade. O que nem sempre é uma verdade. Você não sabe quando você vai morrer. E eu acho que tá aqui a raiz. Eu acho que isso realmente, esse hábito nosso de valorizar quando se perde, conseguiria ser facilmente resolvido se a gente tivesse uma meditação maior na nossa própria morte pessoal e na morte das outras pessoas em nossa volta. E é mais um convite mesmo a pensar na morte, sabe? E não precisa ser de um jeito ruim, não precisa ser de um pensamento triste. Algo que vai fazer você viver essa vida aqui de uma forma melhor, sabe? Sem perder as chances, sem perder as ocasiões, sabe? E quando se perde a vida, não tem como mudar mais nada. É só uma reflexão aqui para você não esperar
o fim de tudo, tanto o fim pessoal quanto o fim das outras pessoas, para então começar a fazer as coisas.